de pedir desculpas ou se ele acha que teve alguma colocação indevida em relação à esposa do Macron. O senhor presidente advoga, e há pouco me comentou, estar aberto à recepção de apoio de organismos internacionais, eventualmente de países, desde que esses apoios e esses recursos financeiros venham, somando-se ao nosso esforço, ajudar no combate a essa calamidade que são esses desastres nacionais da queimada. Não obstante, esses apoios e esses recursos financeiros devem ser acolhidos pelo governo brasileiro e pelo governo brasileiro e pela governança brasileira ser empregado. Mas nesse caso específico, ele citou se ele pretende fazer algum tipo de retratação com a esposa dele, com Macron, enfim? O senhor presidente, como eu disse há pouco, está aberto a receber verbas e recursos financeiros de outros países e organizações, e o fator impositivo esboçado por ele é de que esta recepção deste apoio não ofenda a soberania brasileira e que seja a governança desses recursos de nossa responsabilidade. Eu também queria saber se o Bolsonaro tem alguma possível avaliação sobre a candidatura de Joyce Hasselmann em 2020 à Prefeitura de São Paulo. Queria saber se ele vai apoiar a candidatura, enfim. O presidente Bolsonaro não vai comentar este fato, até porque muito cedo para fazê-lo e muitas ações e decisões do próprio partido haverão de ocorrer ao longo dos momentos que estão por vir e até o momento final da decisão do candidato naquela cidade. Porta-voz, boa noite. Débora Bergamasco, do SBT. Tudo bom, Débora? Tudo bem, o senhor? Eu gostaria de saber se o governo tem alguma pesquisa, realiza alguma pesquisa interna de popularidade no Brasil todo, ou se só monitora as redes sociais dos próprios parlamentares, dos membros do Executivo. Do conhecimento do porta-voz, nós não estamos realizando pesquisas de opinião. Não obstante, melhor seria endereçar esta pergunta especialmente para a SECOM, que é a organização responsável por fazer as contratações e, a partir dessas contratações, obter os dados que, porventura, venham a ocorrer das diversas empresas licitadas. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Porta-voz, ontem o ministro Ricardo Salles, na participação que ele teve no programa Roda Viva, ele disse que sugeriria ao presidente da República uma proibição absoluta das queimadas, mesmo aquelas que são previstas no Código Florestal. Eu queria saber se essa sugestão chegou a ser feita e que instrumento o governo eventualmente pretende usar para essa proibição. É uma MP, um decreto, enviar um projeto de lei para o Congresso, alterar o código, uma medida temporária ou perene? O ministro Ricardo Salles, sim, já fez comentários nesse sentido com o senhor presidente. Mas apenas comentários, nós não avançamos ainda no sentido de definir se, eventualmente, vamos promover essa modificação e, em promovendo, que tipo de ferramenta a usaremos para apresentação ao Congresso Nacional. E, porta-voz, não ficou claro o que vai acontecer em relação a essa ajuda oferecida pelo G7. Quer dizer, ontem o ministro Onyx deu uma entrevista dizendo que o Brasil não aceitaria. O Palácio do Planalto, ontem procurado por nós para confirmar essa informação, confirmou que o governo não aceitaria essa ajuda. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro, na entrevista que ele costuma dar no Palácio da Alvorada, ele condicionou essa ajuda a um pedido de desculpas do Macron. Mas não está claro, o governo brasileiro vai aceitar ou não esse dinheiro? O governo brasileiro, por meio do presidente Bolsonaro, está aberto a receber suporte financeiro de organizações e até de países. O ponto essencial desse questionamento seu é que este dinheiro, ao adentrar as bordas da fronteira do nosso país, terá governança total do povo brasileiro.
Porta-voz Pedro Vilela, da Agência Brasil, boa noite. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Há algum balanço sobre essas ações, quer dizer, uma atualização em relação às ações que têm sido empreendidas aí na Amazônia, com a atuação da GLO ambiental, quer dizer, algo de mais novo, de mais recente em relação a isso, essa redução de focos, de focos de incêndio, isso já havia sido anunciado ontem à noite pelo ministro da Defesa. Queria saber se tem algo em relação a isso. Sim, continuamos esperançosos, como há pouco mesmo reportei a vocês, os dados mais abalizados e tecnicamente mais aprofundados, nós fizemos um acerto, um acordo com o Ministério da Defesa, de forma que vocês devem consultar o Centro de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, onde obterão esses dados mais a miúde. Mas, sob um ponto de vista genérico, o dia de hoje foi muito positivo, inclusive com a oportunidade, quem sabe a bênção divina, de que em algumas regiões os aspectos climatológicos, quero dizer, chuvas, vieram a somar-se aos esforços que nós estamos desenvolvendo, empregando material e recursos humanos para debelar essa crise que é tão importante. Obrigado. Eu queria só encaminhar mais uma questão, mais um esclarecimento, quer dizer, o governo brasileiro enviou por meio do Itamaraty recentemente um comunicado para as embaixadas no exterior, com orientações sobre as respostas, enfim, o que o governo tem produzido, o Estado brasileiro nos últimos anos em relação a isso. E entre os vários argumentos estava o de políticas ambientais que haviam sido adotadas por governos anteriores, por exemplo, a expansão de áreas protegidas por meio de constituição de unidades de conservação e reservas indígenas. Ao mesmo tempo, o próprio presidente da República e o ministro do Meio Ambiente têm sido muito críticos a esse modelo de unidades de conservação, de reservas indígenas. Acho que até no seu no pronunciamento do senhor há pouco, o senhor mencionou algo em relação a isso. Eu queria entender qual que é a posição do governo em relação à criação, manutenção de unidades de conservação e reservas indígenas como parte de uma política para manter a floresta de pé ou preservada, enfim, porque tem essa ambiguidade aí nas questões. O ministro Ernesto Araújo efetivou, por meio de videoconferência, uma série de contatos com os nossos embaixadores ao longo do mundo, definindo posições e ideias-chaves com as quais nós teremos e defenderemos a posição brasileira no exterior. Então, os nossos embaixadores, que são os representantes do Estado brasileiro em territórios estrangeiros, estão com a missão e a assumiram em totum de defender a posição brasileira. Que posição que nós estamos defendendo? Que nós temos, por princípio basilar, a soberania como inegociável. Esse é o princípio que nós queremos defender a todo custo. Depois, que nós temos capacidade de promover o combate e não estamos fechados à recepção de recursos humanos ou até de recursos financeiros. É importante reconhecer que a cooperação sul-americana é essencial, visto que uma série de países também estão sofrendo deste caos climatológico que são essas queimadas e até desse caos, sob o ponto de vista de segurança pública, criminoso. Mas não apenas esse conceito e essa cooperação sul-americana. Extrapolamos o conceito do subcontinente sul-americano para uma cooperação extra-regional. Nós gostaríamos também de definir que nós temos um cuidado ambiental que vem sendo reforçado pelo senhor presidente da República, pelos ministros, mas este cuidado ambiental está sempre enlaçado, caminha em paralelo com o desenvolvimento sustentável. Vocês devem ter percebido ao longo da transmissão da reunião com os senhores governadores que havia uma preocupação, e ela foi praticamente uníssona, de que a criação de novas reservas indígenas traz apenas o consumo de território que irá promover um avanço social por meio de plantação, de criação de gado, etc, etc. Inúmeros estados citaram percentuais altíssimos que inviabilizam uma retomada econômica naqueles rincões amazônicos. Os amazônidas sabem o que isso significa. O que é que o presidente vem reforçando por meio do seu discurso? Que
na década de 90 do século passado, políticas equivocadas performaram uma legislação que hoje impacta o nosso país. A legislação de marcação de terras indígenas e até mesmo dessas unidades de conservação. O presidente compreende, é um adepto da proteção e dos mecanismos do meio ambiente, não obstante, ele entende também que o reforço e atuar no entorno do meio ambiental deve estar sempre associado ao pensamento de elevar ainda mais a sociedade brasileira, transformando-a cada vez mais numa sociedade pujante e economicamente sustentável. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita? Tudo bem. Porta-voz, ontem o encarregado de negócios da Embaixada Americana esteve com o presidente. Queria saber o que foi tratado e se já está definido qual que é a ajuda que os Estados Unidos vão dar ao Brasil. Na segunda, o presidente disse que ninguém ajuda ninguém sem ter interesses. Ele falou isso em relação aos europeus. Dito isso, eu queria saber o que Israel e os Estados Unidos estão esperando do Brasil.